Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós fizemos um short com o título de Existe um Povo Eleito, e esse short deu alguns problemas, houve muitas opiniões contrárias. Eu achei por bem fazer um vídeo, ampliá-lo. Será esse o vídeo. Então, o tema é: existe um povo eleito? Deus pode eleger um povo ou um homem, uma pessoa qualquer, tirando do meio de todos os seus filhos, para dar a este povo ou a este homem o privilégio de ser o único? Essa é a questão que nós vamos abordar. Contudo, estou com pressa por causa do tempo, viu? Tem um pouco tempo. Então, vamos primeiro lembrar que o like é muito importante. Não esqueçam de dar o seu gostei, o joinha. E também de dizer que vocês não se esqueçam que nós temos 2 livros na plataforma do Hotmart, que é o Tarot Divinatório e a Jornada Arquetípica. Então está lá à disposição. O preço de um é muito mais acessível do que do outro, mas dependendo do interesse de vocês. Então vamos lá, já estamos a 1 minuto e vamos correr. Nós temos sempre aquela história do texto e da câmera. Bom, nosso grande problema inicialmente é que nós vamos usar como base a enciclopédia Delta Larousse. Ela deveria ser para nós, portanto, a cronologia exata, mas não é. Mitologias do Ganges do Mediterrâneo ao Ganges, mas ela não apresenta cronologicamente. E o meu trabalho foi todo planejado para ser feito cronologicamente. E assim eu vou tentar fazer. Então, a pergunta, vamos então ao texto. Eu vou voltar daqui. Tá? Existe um povo eleito? Embora seja subjetiva, a resposta é sim. Tudo começa com um homem, chamado Abrão, eleito de Deus. Abrão, o hebreu, que é, portanto, de Rabiru, descendente de Eber, e pertence a um povo que é chamado Acádio, de Acade, quer dizer único. Aí já temos uma palavra que, se ele é acádico, e se Acade quer dizer único, então já temos aí uma questão da eleição. Então os acádicos se achavam os únicos, porque eram hebreus. Então o povo hebreu, descendente do patriarca Eber, já se acha único. Mas acontece que isso pode ser verdade, porque é dos hebreus que surge Sargão da Acádia, Sargão Grande. Nós temos aqui uma imagem dele e, sem dúvida, é um personagem impressionante. Então aqui está Sargão de HD, como é chamado algumas vezes, mas na verdade é Sargão de Acádia. Mas aqui está. Teria sido o fundador do Império Caldeu. E os caldeus são primos dos hebreus. Também são portanto, descendentes de Eber. Logo, Abraão, o eleito, Acádio, também se achando o único, esse também se achava único. E, segundo a maioria dos historiadores, então Sargão é o primeiro imperador do mundo, embora não seja esta a verdade. Por quê? Porque há muitos historiadores que colocam o Egito. No caso da Delta Larousse, vamos passar para lá. Então, ela começa, vamos abrir a Delta, é um livro pesado, é grande, vamos abrir a Delta, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai começar pela mitologia egípcia. Aqui nós temos então a página que mostra a escrita hieroglífica e está escrito mitologia egípcia, mitologia egipciana. E então aí vai contra o nosso querido Nakame, que não concorda. Ele acha que a Suméria é que é o berço da civilização
E aí nós temos agora uma briga. Suméria, 7.000 anos atrás. E Egito, 3.300 anos atrás. Olha, minha gente, não precisa pensar muito. Não precisa ser um gênio para saber que então, né, Sargão o Grande, que está aqui, que é caldeu, é acádio, portanto, é do povo único, já tem a noção aí de exclusividade. Ele prova isso porque é o primeiro imperador. O Egito não é posterior a ele, não é anterior a ele, segundo as minhas investigações. Mas, segundo a Delta LaRousse, contrariando assim Samuel Nakame, que é um assiriólogo de primeira, né? Então, que diz que a história começa na Suméria. Então, na Delta LaRousse, contrariamente, nós vamos ver aqui, então, o Rio Nilo. Vamos pegar o lápis. O Rio Nilo, e aqui a via pequena, ó, vamos deixar de longe. Aqui está apenas a escrita hieroglífica. Aqui está o Nilo, aqui o Mar Vermelho, e aqui então uma porção de cidades-estados. Um homem chamado Narmer Manes, ou Manés, um general guerreiro, vai sair de lá do delta e vai descer e vai conquistar e unificar todas essas cidades. Isso é posterior. No nosso texto não está nessa ordem, mas vamos seguir o texto. Contanto, mas já vimos então que não há concordância. Enquanto a enciclopédia Delta LaRousse consagra o início, a civilização inicial como sendo a egípcia, né? Está aqui, ó, civilização egipciana, mitologia egípcia, enquanto ela começa pelo Egito, então o nosso, indubitavelmente, muito mais sábio Samuel Nakame, que achou vestígios, né? Então, através dos vestígios, ele prova que os sumérios são o primeiro povo do mundo, o primeiro povo eleito do mundo. E a questão aqui é isso, né? Quem é que é eleito? Vamos ao texto. Bom, então, os acádios saem vencedores na guerra com os sumérios, ou seja, Abraão mora numa cidade da Acádia, porque a Caldeia foi justamente, tem começo com Sargão de HD, que é Sargão o Acádio, né? Cuja história é semelhante à de Moisés, a cestinha, aquela tudo ali é igual. Então, Sargão já se acha o bom e vai provar que é, porque vai fundar o primeiro império, segundo a maioria dos historiadores, principalmente Samuel Nakame. Mas aí já temos então uma escolha. Já temos um povo eleito, os acádios. Acade quer dizer único. Mas acontece que os acádios tiveram um povo anterior a ele, que são sumérios. Isso aqui é indiscutível. E aí, vamos seguir, para mim, o certo é Samuel Nakame. Então ele dá aqui como é que era o mapa da Suméria, daqui no final. O mapa da Suméria, eu mostrei a vocês. Aqui estaria a Suméria, entre, portanto, os rios Tigre e Eufrates, ou seja, vai ser ocupado pelos caldeus. Quando o Sargão Acádio conquistar a Suméria, então vai constar tudo isso. E aí vai substituir a civilização suméria pela civilização caldaica. Ou seja, caldear quer dizer misturar. Então, os sumérios, vencidos pelos acádios, então vão dar como resultado uma civilização chamada caldeus, né? E não tem nada a ver com as outras raças. Ninguém sabe de onde vieram os sumérios, é um mistério, mas aqui Nakame mostra a planta de uma cidade suméria. Ele desenterrou, portanto, a planta de uma cidade suméria. Então, ele é uma cidade planificada, planejada. E, além disso, tinha um alfabeto. É o primeiro povo do mundo a mostrar um alfabeto. Então, uma cidade planificada, um vale irrigado, que é
o vale do Eufrates e do Tigre, e aí nós vamos ver algo mais ainda, que é exatamente a escrita hieroglífica. Aqui estamos aqui. Pronto. Aqui nós temos uma placa, e aqui nós temos o detalhe dessa placa. Isso aqui é hieroglífica, não, hieroglífica egípcia. Aqui é cuneiforme. Tá? Então, a hieroglífica egípcia, cuneiforme portanto, suméria. Alfabeto cuneiforme foi o último a ser traduzido, devido à sua complexidade. Então, Kramer tenta provar nesse livro notável, aconselho a todos vocês, que aceitem a tese do grande assiriólogo, né, que é Samuel Noah Kramer. Ele dá aqui 3 coisas: a cidade, que é uma prova de civilização, a capacidade de irrigar os campos, fazer canais de irrigação, portanto, condutos para que as cheias, né, deixassem valas que são preenchidas como sendo regatos, e esses regatos vão tornar, depois que abaixar a água da inundação, vão tornar o solo fértil, e nesse solo fértil vai ser plantado. Portanto, a civilização suméria é eminentemente agrícola. Pronto. Então, um povo fraco que vai ser facilmente derrotado pelos acádios, que eram semitas, portanto, descendentes de Abraão, né? Porque Noé teve Cam, Sem e Noé. Então, ser semita é o mesmo que dizer hebreu, e aí voltamos a Abraão, que mais tarde vai ser judeu. Logo, não concordamos com a enciclopédia da Dallarus, quando ela coloca os egípcios como sendo o início. Nas Mermanas, teria sido o primeiro imperador do mundo. Lá nós vimos Sargão II de Acádia teria sido o primeiro imperador do mundo, né? Mas os egípcios dão seu início como no ano 3000 a.C. E a história dá Sargão de Acádia como 2300 a.C. Então, se formos seguir a história, então aqui a Delta Larousse tem razão. Nós vamos encontrar, portanto, os mitos egípcios como sendo os primeiros. Mas eu não concordo. Eu me dou o luxo de... Aqui nós temos Tote, Anubis e uma alma que morreu, cujo coração está sendo pesado aqui na balança, e se for mais leve do que a pena da deusa Maat, aí ele vai para a mente. Se não for, ele irá para o inferno. Então, assim, não concordo com a Delta Larousse. Ela começa com o Egito, né? Dá muita coisa bonita sobre o Egito, mas, para nós, a verdadeira civilização começa na Suméria. E aí, saímos da nosso planejamento, não concordando com a história do Egito e desprezando as noções que eles dão, né? Aqui nós temos uma figura desenhada de um egípcio, né? Não concordamos. Então, sabemos que o Egito, como cultura, é do ano 3000, mas não tinha história, não tinha escrita, é um pictogramas. E o que caracteriza uma civilização é escrita. Portanto, não basta ter uma cultura, tem que ter uma história. E só a Suméria nos deixou uma história. O Egito é pictogramas, mostrando aqui para vocês, né? Isso aqui são desenhos, ó, vejam de perto, ó. Aqui nós percebemos um falcão nitidamente. Aqui é um codorniz, tá vendo? Aqui é um homem sentado, né? E aqui nós temos coisas que são, ó, tá vendo? Um ibis. E aqui temos uma cobra, uma serpente. Então, são pictogramas. Pictogramas não é alfabeto no sentido pleno da palavra. Não é uma escrita, portanto, que caracteriza o Egito como uma civilização histórica, mas como uma cultura. Então, o Egito pode ser até culturalmente anterior à Suméria, mas não é uma civilização. É uma cultura, mas não é uma civilização.
Então, essa é a nossa tese. Vamos defendê-la. Então, vamos marcar, porque já voltamos aqui, e vamos continuar. Muito bem. Então, é na Bíblia que nós contamos a história do povo eleito, ou de homem eleito. Abraão, o homem de Ur, é o escolhido por El Shaddai, que diz a ele que ele sai da sua terra, que ele vai ser pai de uma enorme nação, uma multidão que povoará a terra inteira. Somos nós somos hoje, não tem um ser humano na terra que não tem um pingo de sangue judeu. Não existe, repito, em toda a terra, por uma pesquisa feita na Suécia, um ser humano que não tenha no seu sangue uma gota, né, de DNA do sangue judeu. Portanto, cumpriu essa promessa. A sua descendência será numerosa como a estrela do céu e as areias da praia. Pronto. Hoje, toda a população da terra, portanto, tem sangue judeu, excluídos talvez os indígenas, mas civilização. Então, a promessa foi feita, foi cumprida. Eu sou filho de Abraão. Então, estou circuncidado por uma situação que não vale a pena colocar aqui, porque foi, assim, um acidente. Logo, Abraão aparece em Gênesis 12, né, portanto, logo no início, né, o Gênesis de 1 a 11 é mitologia, a partir de 12 é considerada história, como sendo o homem escolhido, que vai ser o amigo de Deus. E entre muitos caldeus, porque a Caldeia é imensa, né? Se apresentar aqui o mapa da Caldeia, então nós vamos ver que é uma coisa fantástica. Então, já mostrei várias vezes, mas não quero mais. Então, a Babilônia, que é exatamente o berço da Caldeia, então vai ser para nós, né? Vai ser exatamente a prova de que não há um povo mais antigo do que o Sumério. Porque aqui já temos, vamos voltar para a câmera, aqui nós temos o mapa da Caldeia. Ó, vem daqui para cá. Aqui já é a Palestina. Aqui é Canaã. Essa faixa, essa linha branca separa Canaã, que é onde está, para onde Abraão vai. Ele sai daqui e vem para cá. Mas eu vou mostrar vocês que aqui nós vamos encontrar o seguinte, ó. Aqui embaixo nós temos Caldeia, que é justamente por onde começa Sargão de HD, né? Mas aqui nós temos Suméria, tá vendo? Suméria. Aqui nós temos Babilônia, que é o nome da capital, e aqui em cima nós temos HD, que é Acádia, e o nome do império todo é Babilônia. E competindo com ele o Império Assírio. Ó, o mapa é enorme. E aqui são primos de Abraão. Abraão está dentro do seu do território do qual ele é membro. Portanto, porquanto ele é hebreu. E os caldeus são hebreus. São Abilu. Logo, está à vontade. Então, o habitante de Ur dos Caldeus, na verdade, está dentro da terra dos seus primos. Mas ali está a Suméria, ali está a Acádia, que é a tribo que vence a Suméria, né? E vai estar também vizinho, um povo semelhante, que também é semita, que são os assírios. Logo, Sargão de Acádia, ou de HD, então faz o seu primeiro império, que pega a Assíria, né? Pega a antiga Suméria e torna todos esses povos, né, a Acádia, junto, formando o maior império conhecido até então. O primeiro, contrariando o Delta Larousse. Eu ouso dizer isso, contendo no texto. Então, a resposta seria: por que então
esse patriarca é considerado o predileto, né? O prometido, aquele que recebe a promessa de Deus de ter uma terra, que é exatamente a Palestina. Hoje, os judeus são donos da Palestina, né? E essa promessa é dada a ele por El Shaddai. Como nós temos aqui dois grandes livros, e esse aqui não concorda com a enciclopédia Delta LaRousse, é outra de Francis Huxley, mas é muito precioso também. Então, nós temos aqui uma outra visão. E na visão de Francis Huxley, então, Abraão aqui é uma coisa absurda. Ele não dá o menor crédito. Ou seja, os exegetas dizem que se Abraão foi mandado por El Shaddai sair de Ur dos Caldeus, porque eram idólatras e sacrificavam gente, então aqui El Shaddai manda Abraão sacrificar seu filho Isaque. E ele vai fazê-lo, quando o anjo o impede. Então, esse Deus não tem juízo, porque ele manda ele sair de lá por um motivo, e depois faz com que ele volte à sua primitiva ancestralidade, sacrificar o filho. E aí o filho da promessa, ele já com 90 anos, não terá outro. Então, aqui é fé cega. A exegese de Harold Bloom e Rosenberg considera isso aqui uma inserção. Ou seja, não é um quadro que pertencesse ao original. Aí foi inserido. De qualquer maneira, é com esse patriarca que nós vamos ter a ideia do eleito, escolhido. Por quê? Porque tem fé cega, o Deus que o protege, que é o Shaddai, não tem nada a ver com Javé, tá? Shaddai, portanto, é alto, e Javé não tem nada a ver com altura. Então, devemos então aceitar que Abraão foi escolhido porque obedecia cegamente ao seu Deus, mas fé cega é proibido, pelo menos no nosso regime religioso, dentro da nossa perspectiva, né? Você ouviu uma voz, será que você sabe se essa voz é do seu Deus ou é de outro? Talvez seja do demônio, porque eu mandei fazer o contrário do que tinha mandado, ou seja, a razão pela qual ele tinha saído, agora ele vai fazer exatamente o que era proibido. É uma maluquice. Mas voltamos ao título, porque está na Bíblia, né? O tema é: existe um povo eleito? Olha, praticamente, vamos tentar fazer isso, o tempo é curto, todos os povos que dominaram o mundo se consideraram povo eleito. Portanto, a resposta é sim. Mas não é um. Contudo, só o hebreu conseguiu chegar. Hoje, então, o domínio do mundo, né, está mais para o hebreu. Contudo, ainda não ficou designado claramente se isso se concretizará ou não. Então, começamos com o sumério. Do sumério passamos para o egípcio. Do egípcio passamos para quer dizer, entre o sumério e o egípcio, então há uma rivalidade, né? Os judeus, os historiadores se contradizem. Então, os sumérios são conquistados pelos acádicos, que já são escolhidos, são os únicos, e a eleição, então, seria, portanto, dos acádicos. Mas o nome dos sumérios, em sua própria língua, era Ki-Enji, ou seja, terra dos senhores civilizados. Isso os tornava únicos, porque diziam que era civilizado, enquanto os outros eram bárbaros, então, iletrados, eles eram sábios. Ia mais além, usava senhores. Olha, Senhor, Dominus, quer dizer Deus. Então, seria terra dos deuses civilizados. Separado dos demais, então, seria esse o primeiro povo a se considerar o povo escolhido. Pois foram o primeiro a usar a forma complexo chamado cuneiforme, que nós mostramos aqui para vocês, né? Podemos mostrar rapidamente, né? É exatamente uma conquista notável, porque não existe alfabeto tão complexo quanto o cuneiforme. Então, isso aqui é um grande desafio.
Como é que os sumérios conseguiram esse alfabeto? Ninguém consegue explicar isso. Tentam fazer uma evolução que chegue a isso. Não, eles já apareceram com isso. Agora vamos ao próximo. Então, sumérios, acádios, caldeus. Essa a sequência. Tá? Nós estamos tentando fazer a cronologia. E vamos ver que os sumérios se achavam escolhidos, portanto, senhores, deuses, Ki, terra, da terra, Gir, Deus. Então, Ki, Engi, senhores da terra. Senhor quer dizer o Deus da terra. Então, foram os primeiros a usar o nome realmente de deuses na terra. E, claro, que a escrita cuneiforme, 7.000 anos atrás, então está muito, muito, muito além do, ou aquém, como você quiser que está, do povo egípcio, que só vai surgir no ano 3000. Tá bom? Agora, então, sumérios. Agora, dos sumérios para os egípcios, nós temos 4.000 anos. Então, os egípcios já são, portanto, a segunda civilização. E o alfabeto dele, como nós mostramos, então, ainda é pictogramas. Ainda são desenhos. Não precisa repetir de novo. Ainda são desenhos. Então, em todas as escritas, em todos os grandes quadros, em todos os grandes momentos da civilização egípcia, nós vamos encontrar exatamente isso. Que os egípcios, aqui está, nós temos o nome Cleópatra, então aqui em pictogramas. Aqui, ó. Foi através desse nome que o sábio Champollion conseguiu chegar a decifrar o alfabeto hieroglífico. Mas, ó, são desenhos, não são letras, são desenhos, tá bom? Então, isso descaracteriza o Egito como sendo a primeira civilização. Pode até ter sido uma cultura muito antiga, mas civilização só se dá uma civilização aquele país que conseguiu a escrita. Logo, o Egito está fora. Além do mais, adoravam a vaca, adoravam o Nilo, então são um povo que adora tudo na vida, menos Deus. Heródoto vai dizer, no Egito tudo é Deus, menos Deus. Vamos continuar, porque temos pouco tempo. Nós não queremos fazer esse vídeo muito longo. Então, sumérios, os senhores da terra, senhores aqui deuses, e civilizados, ou seja, o resto era bárbaro. Agora, nós temos os hebreus, Sargão, que vai encontrar, portanto, vai encontrar um lugar que ele vai criar uma fusão, ou seja, ele é acádio, Sargão da Acádia, ou de HD, tanto faz. Então, ele vai fazer a mistura de sumérios e acádios, e aí os escolhidos sumérios são quase destruídos. Há um genocídio praticamente, mas sobra alguém. E aí o acádio, Sargão, cria o primeiro Império Mundial, aquele mapa que nós mostramos, que fica perto da Palestina. Então, Abraão saiu da Acádia, da Acádia, do Império Caldeu, caminhando até a Palestina. E assim, o primeiro Império Mundial pertence de fato a Sargão o Grande, Sargão II, que é o Império Caldeu. Embora os historiadores não concordem com isso. Achem que um tal Narmermanes unificou todas as tribos, as cidades que estavam ao redor do Nilo, ao lado do Nilo, e se tornou o Perro, que é faraó, né? Que quer dizer, na verdade, família sagrada, ou seja, a Sagrada Família, né? Aquele que é escolhido, uma família escolhida, Perro, da faraó. Mais tarde ele vai usar o título de encarnação de Horus, que é um deus. Pronto, assim agora ele prova claramente nas Mermanas, embora não tenha ainda o alfabeto no sentido pleno da palavra, mas desenhos, então ele já se considera a encarnação de Deus, o falcão Horus, que é a representação do filho de Osíris e Ísis. Bem, pouco tempo se passou para que a Casa Real, Perro, se considerasse a encarnação de Horus. Portanto,
o povo eleito deixa de ser o sumério, o hebreu, apesar de significar único, né, Acádia é único, né, então agora vai encontrar um povo que vai se chamar, né, Casa Real, que é a encarnação do próprio Deus. Não é somente eleito de Deus, é diferente. Abraão é eleito de Deus. Os sumérios já se acham deuses. Gir, os Dangir são os deuses. Então, o que em Gir, está aí a raiz Gir, quer dizer Deus. Então, a descendência de Abraão, o homem de Ur, cresce. E aí volta a ideia da eleição com toda a força. Quando se tornam numerosos sobre a terra, vão construir uma torre que vai até o céu, é a Torre de Babel. E Abraão vai receber, então, a Bíblia diz isso, do próprio Deus, uma aliança. Eu farei uma aliança contigo, e essa aliança será chamada Berit Milá. Essa é a minha aliança de casamento. Então, Deus faz uma aliança e se casa com Abraão e a sua descendência. Então, a aliança é chamada Berit Milá, ou seja, Berit é a palavra aliança em hebraico. É feita com Abraão. Então, Abraão agora tem um argumento forte a seu favor. Deus faz uma aliança com ele. Então, os sumérios se acham o povo divino. Os acádios, o nome já diz, os únicos. Né? Os hebreus, Per-Ro, então é a encarnação da divindade, Horus. E assim nós vamos vendo, minha gente. Cada povo que teve poder se considerou o povo eleito. Agora, só o judeu deu certo. Então, vamos agora ver que os hebreus, saindo Abraão de Ur dos Caldeus, vai até a Palestina e lá ele funda um povoadozinho, né, na Gruta de Macpela. Posteriormente, ele vai até o Vale do Sidim e fica perambulando, né, por Canaã, até que aparece um ser que aparentemente realiza a eleição. Então não seria Isaac que ali Abraão está tentando matar e não consegue. Seria Jesus de Nazaré, segundo a linha de pensamento que eu estou seguindo, cuja eleição foi feita com juramento, como diz a Epístola aos Hebreus. A carta de Hebreus assim: pois todo sumo sacerdote da lei de Moisés é escolhido dentre os homens e representa as questões relacionadas com Deus. Mas ele próprio tem que se purificar antes de oferecer sacrifícios para a purificação do povo. Então, ele também peca. Enquanto Jesus diz: quem de vós pode me acusar de pecado? Então, aqui nós temos agora sim o eleito de Deus, segundo o raciocínio que estou seguindo. Então, a promessa de Abraão vai se cumprir em Jesus. E Jesus vai ter claramente alçado dos seus. Abraão viu minha face e se alegrou. A carta continua: ninguém pode tomar essa honra, dizendo que não tem pecado, por si mesmo, mas só se for chamado por Deus, como foi Arão. Mas sobre Jesus Cristo está escrito que Deus lhe disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Está no Salmo 110. E tu és sacerdote para sempre, segundo a Melquisedeque. Não podia ser levita, porque ele não era da tribo de Levi, era da tribo de Judá. Então ele tem um artifício: vai até o Rio Jordão, encontrar o seu primo Elcanã, para pertencer a uma ordem que aceita qualquer um que queira adorar a Deus, com pureza de coração. Logo, a ordem levita é fechada, só o descendente de Arão, ou seja, Moisés portanto, nepotista, ele é o príncipe do povo que ele conduz, e o seu irmão Arão é o sacerdote. Pronto, então a realeza se une ao sacerdócio. Então isso é nepotismo. Mas, enquanto isso, então, a carta aos Hebreus deixa claro que Deus jurou e não voltará atrás.
tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Para sempre. Mas o que acontece não é isso. Escravidão após escravidão, sucessivos cativeiros vão fazer com que os judeus fiquem desesperados e desacreditem na promessa. E agora, sob o jugo de Roma, depois de ter passado por Herda ou Canalha, então já não acreditam mais no Messias. E é nesse momento agora, sob a submissão de Roma, portanto, depois de 4 cativeiros, que eles vão ver um homem que vai competir com mais 60 candidatos a Messias. Mas só ele fez carreira. Não sei se vocês sabiam, mas Jesus teve, no total, na época dele, 60 candidatos a Messias. Ele competiu com todos os 60. No entanto, só ele, até hoje, é conhecido como Messias. Você não conhece outro. Me dá o nome de outro Barrabás. Por isso foi solto. Porque o povo não acreditava em Jesus, quer dizer, a elite, o povo simples acreditava, mas a elite não acreditava, e quando Pilatos disse, solte Jesus Barrabás, então a elite diz Barrabás. Bar é filho, e Abba é pai, filho do pai, que era exatamente o que Jesus disse que era, filho do Pai Celeste, filho de Deus. Então, por isso Barrabás foi solto, porque era considerado pela elite judaica como sendo o verdadeiro Messias. Dos 60, então, os 2 que têm, assim, mais eleitores, são Barrabás, que é filho de Abba, do pai, e Jesus, que é Yeshua, Salvador. Então, mas ele diz que é filho do pai. Então, a eleição esperada durante 630 anos, depois de Jesus, vai surgir, mas em outro lugar, aqui agora na Palestina. Com quem? Com Maomé. Então, Jesus segue uma linha, e essa linha vai criar o mundo islâmico, que é exatamente o contrário. Ou seja, o mundo islâmico é contrário a Jesus. Então, a linhagem de Jesus vai criar uma civilização que muitos questionam que foi cristã, por causa das barbaridades que fez, mas o fato é que a história diz que aqui nós temos o feudalismo, o mapa da Europa feudal, o Império Cristão. Então aí nós temos mais uma vez, agora os cristãos se consideram o povo eleito. Se Jesus é filho de Deus, e se o cristianismo é, portanto, um sistema deixado por ele, então nós temos agora o cristianismo feudal como sendo o sistema do povo eleito. Mas isso vai ser contestado por Maomé. Maomé não aceita isso aqui e vai substituir o feudalismo, que é do ano 630, e a guerra vai durar até o ano 1000. E aqui nós temos então o Império. Lá mostramos o feudal, aqui nós temos o Império Muçulmano. E aqui nós temos o resultado final, que é um mapa, um quadro pequenininho. Nós temos aqui, ó, Maomé, em cima do Burak, que é o arcanjo Gabriel, em forma de uma esfinge, de um carneiro, levando ele para o céu com olhos ao redor. Ou seja, levar a sério mesmo que Maomé era o emissário de Deus. E aí retratar sua ascensão ao céu. Jesus também tem a sua ascensão ao céu, mas não foi pintado assim. Ele não precisou montar nem carneirinho para poder subir. Então, era inevitável o choque dessas duas grandes culturas. São 2 impérios. E o muçulmano acha que, com certeza, se Maomé é enviado de Ilá, que ele vai chamar Alá, reconhece Abraão como sendo, tendo sido a revelação de Ilá, na forma de Elion, mas olha, Abraão é Ibrahim em árabe, e reconhece outros judeus, inclusive Jesus. Ou seja, dentro do Alcorão, muitos justos são colocados ali. O Império Muçulmano reconhece isso. Já mostramos o mapa, e então não vamos repetir. Mas então, depois do feudalismo, ou durante o feudalismo, então o feudalismo sofre um perigo grande, porque Maomé tem 2 objetivos: conquistar Jerusalém, que é a cidade santa dos judeus, e conquistar Roma, que é a cidade santa dos cristãos.
Então ele quer assambarcar de uma vez por todas, né, as duas grandes revelações que ele considera. Ele, Maomé, considera. As duas grandes revelações se realizaram entre os judeus e entre os cristãos. Embora o cristianismo fosse, a início, uma seita judaica, depois se torna uma religião. E assim, esse é o último povo eleito. Qualquer outro tipo de imperialismo será mascarado com um rótulo cínico, né? Como Raimundo de Arão fez, eu mostrei a vocês, né? A República Imperial, que é um xiste para dizer que os Estados Unidos é uma hipocrisia, é um hipócrita, porque é a República ou é Império. Depois, então, do Império Otomano, não há mais nenhum. Não há mais nenhum. Mas antes disso, passamos pelo hinduísmo, né, que o Buda então, vai fazer com que as várias pessoas então, tenham um novo sistema, né? Nós temos coisas belíssimas do budismo. Eu acho que uma das mais belas é essa daqui, né? É Krishna. Então, o budismo vai apresentar Krishna, né? Que é a dança Shiva Natarajan, a dança de Shiva, o Criador, mas isso está no meio. Já passei pela enciclopédia, por causa do tempo já passei. Então, e está aqui, a Índia. Então, é aqui que o budismo se desenvolve. E, na verdade, aqui do lado está a bota da Arábia. Ou seja, o islamismo se desenvolve aqui e o budismo se desenvolve aqui. São quase vizinhos. Bom, minha gente, então, aqui nós desenvolvemos nosso raciocínio e contestamos a enciclopédia da Delta da Rússia. Para nós, então, há um erro muito grande, né? Porque o hinduísmo, então, traz um problema sério. Dizer, mate, porque o que é essencial no homem é imortal. Gente, isso é um absurdo.